Olá, boa noite. Estamos aqui para encerrar esta série de lives em homenagem ao meu aniversário. Então, eu sou Liliana Carvalho, engenheira, especialista em processos de transformação e desenvolvimento pessoal. E essa live é a 7ª dessa série O Humano por Trás da Transformação. E vocês podem, assistir as outras lives aqui no meu Instagram ou também lá no meu canal do YouTube. E essa série de lives eu falei temas que eu adoro, que é ser humano, transformação, autoconhecimento e espiritualidade. E estiveram comigo pessoas muito queridas e que eu quero imensamente agradecer ao Sérgio Naia, a Raquel Basqueroto, a Lise De Bloch, a Mazé, a Leila Rocha e a Jane Falcão, que estiveram aqui comigo nessa sala virtual falando sobre a transformação do ser humano. E nós trouxemos, como oportunidade de transformação a dança circular, as terapias integrativas, o reiki, as barras de axis, os chakras. Trouxemos também como oportunidade de transformação relacionamento de casal, a psicologia transpessoal e a constelação familiar. E essas lives todas e todos esses temas vocês podem realmente assistir, porque são pessoas muito capacitadas e que fizeram contribuições riquíssimas nesse mundo do ser humano, da transformação, do autoconhecimento. Então, estamos aqui hoje, nessa 7ª live, e o tema de hoje é integração à vida. Integração, então, a última live, estamos no último estágio, que é quando eu, desenvolvido, me integro a essa vida e faço uma comunhão com ela. Então, você deve estar aí se perguntando, o que é integração à vida? Como que ele acontece? Então, integração à vida como eu posso explicar? Integração à vida é tornar-se uno e inteiro com a existência. É dar sentido existencial para cada uma das nossas ações no nosso dia a dia. É ter consciência de qual propósito existencial está alinhado com o nosso dia a dia, com o nosso fazer, com o nosso trabalho. E como eu gosto de dizer, essa integração à vida é estar a serviço da vida e da existência. E para que a gente possa chegar nesta integração à vida, por que eu faço isso? Que sentido tem eu me integrar à vida? Então eu costumo dizer que transformação, evolução, ela é uma meta universal. E nós, seres humanos, fazemos parte dessa existência, desse universo. Então a nossa transformação e a nossa evolução, ela é necessária, porque uma vez que o universo está em evolução, nós, seres humanos, também precisamos estar em evolução. E o que acontece, Para que eu faço isso, Se eu faço porque
ela é uma necessidade existencial, ela é uma necessidade do universo. E o que eu ganho, né? Para que eu faço isso? Então eu faço isso para estar alinhado com essa fluidez amorosa, com essa fluidez da vida. Uma vez que eu sigo o fluxo dessa existência, que eu faço esse caminho existencial, eu entro nessa abundância, nessa alegria e nessa felicidade. Quando não acontece isso, né? O que o ser humano resiste muito à mudança, e durante essas 6 lives eu fiz a pergunta, né, para todos os meus convidados: o que faz o ser humano mudar? Existe um botãozinho que aperta, um clique que dá e que facilita, o que motiva o ser humano a mudar? E a grande maioria deles disseram que o ser humano muda pela dor. E refletindo sobre isso, né, por que o ser humano muda pela dor? Ele tem a opção de fazer uma escolha, né, de mudar exatamente para seguir esse fluxo existencial e simplesmente mudar porque eu preciso evoluir e ser, né, melhor a cada dia. E aí, quando ele resiste a esse fluxo da vida, acontece a dor e o sofrimento. E é por isso que as pessoas dizem que o ser humano muda por conta da dor. Porque a dor é um despertar da existência para nós humanos, né? É um lembrete que ela nos dá para lembrar que eu, como ser humano, parte desse universo, eu preciso me movimentar e eu preciso caminhar no sentido dessa transformação e dessa evolução, para que eu possa contribuir para a evolução do universo. Então, essa dor, estudando essa dor que todos eles trouxeram, né? E olhando pela medicina, a dor, ela é um sinal fisiológico, então ela é um sinal de saúde, de vitalidade, né? Que protege a nós da morte. Ela nos avisa que algo está morrendo. E é isso que acontece com a saúde, com a doença, com os desconfortos, com os incômodos. Eles são sempre sinais de que algo precisa ser movimentado, algo precisa ser transformado. Se eu estou incomodado com aquela situação, é o sinal de que precisa ser transformado e mudado. Então, para você que está aí me ouvindo e que se pergunta, né, mas por que e para que eu preciso mudar? É tão bom ficar na minha zona de conforto, é tão bom ficar onde eu estou, que sentido tem, né, me movimentar para algo diferente se é confortável estar onde eu estou? Então, eu sugiro que você reflita sobre isso, né, o quanto que se movimentar pode trazer para você novas oportunidades, pode trazer para você novos aprendizados e pode evoluir você enquanto ser humano. Então eu digo que evoluir e transformar é uma forma de você evitar dor e sofrimento. Por mais que nos processos de transformação, onde eu estou apegado àquela situação e a transformação passa pelo desapego, isso muitas vezes também gera dor, mas quando eu faço isso conscientemente, quando eu escolho mudar, então todas as dificuldades elas têm um outro significado que não mais dor, mas tem significado de desafios, de obstáculos,
isso é muito mais facilmente transposto e superado. Então, se você quer evitar dor, mude. Encontre formas diferentes de estar e viver. Isso pode gerar muita leveza na sua vida. E eu digo que quando eu não mudo, né, quando eu resisto a essa mudança, que não é fácil, ela é um processo, né, ela precisa de um tempo para acontecer. Muitas vezes eu quero fazer uma mudança e uma transformação na minha vida e quero que essa mudança ela aconteça muito rapidamente e sem nenhum processo de desapego. E na prática, não é bem isso que acontece. Na prática, ela demora, na maioria das vezes, ela precisa de um tempo longo, porque é um processo, e ela gera também, exatamente, o mundo muda quando você muda. Porque você muda o seu olhar, você ressignifica aquilo que você está vendo na vida e aí tudo tem um outro olhar e uma outra concepção. Então, que mundo que muda? Muda o seu mundo, né? Muda aquela parcela dessa vida que lhe cabe. E quando você muda esse olhar, tudo muda, né? Então, voltando aqui explicando, né, a dificuldade da mudança, então é exatamente isso, né? Idealmente eu quero fazer um processo de transformação, ok, as pessoas falam, não, eu quero fazer um processo de transformação, pode ser emagrecimento, que pode ser mudança de hábito, que pode ser encontrar um relacionamento, que pode ser trocar de carro, qualquer processo que eu me coloque. No começo eu estou super animado, disposto, porque tem aquela sensação de que vai ser rápido, de que não vai exigir esforço, de que vai ser muito fácil, né? Então essa é uma ideação, uma expectativa que eu tenho em relação aos processos de transformação. Porque o nosso cérebro, ele fica encontrando formas para que eu gaste menos energia. Então eu fico lá na minha zona de conforto, então tá bom, vou fazer essa mudança, mas vai ser simples, vai ser rápida, vai ser simples, então eu estou disposta. E aí começo esse processo e ele precisa de um tempo. Às vezes ele acontece rapidamente, mas na matéria, nessa existência, ele precisa de um tempo para que ele possa se materializar aqui. E nessa ansiedade que vive o ser humano de espaço-tempo, a vida cheia de oportunidades, cheia de ofertas e que eu preciso escolher, eu fico ansioso. E essa lacuna entre a minha expectativa inicial e o que acontece na realidade é o que gera a falta de motivação. Então, quanto menor esta lacuna, mais motivado eu estou. E eu fico para esse processo de transformação. Então, quando eu vou fazer um processo de transformação, é necessário que eu faça micro propostas. Um pouquinho todo dia um pouquinho, para que essas micropropostas elas possam me fortalecer nesta convicção do propósito que eu escolhi transformar. Então, agora sabendo disso, né, nós podemos ir regulando a nossa vida e escolhendo processos de transformação que sejam possíveis de serem sustentados para nós, porque o benefício da mudança ela é sentida na leveza, na alegria e no fluxo da abundância e da amorosidade que a gente passa a viver na nossa vida.
E essa composição, né, do autoconhecimento, da transformação e dessa espiritualidade que eu convido para fazer parte desse processo de transformação, porque para eu integrar a vida, essa vida que ela vem da existência, passando de geração para geração até chegar em mim, né? E ela vai passando de geração em geração através dos meus pais. Essa vida que vem, ela já existe em mim. Sou eu que me coloco, né? E decido a viver integrado a ela, viver com esse propósito existencial. E a partir do momento que eu faço essa escolha e que eu decido fazer isso, eu estou escolhendo me integrar a esse fluxo da existência. Bom, e se integração, né, é uma lei existencial, por que as pessoas e o planeta, o mundo está passando por tanta desconexão e tanto sofrimento como nós estamos presenciando? E essa pandemia é uma prova viva de quanto as pessoas estão realmente muito longe, né? E com essa lacuna existencial muito grande. E elas... Qual o seu entendimento, respondendo a pergunta do Nelson, qual o seu entendimento para estarmos aqui, para que estamos nesse mundo? Bom, existem várias respostas, mas dentro do tema da live de hoje, né, nós estamos aqui nessa existência, né, nesse corpo físico, para fazer essa integração entre a minha materialidade com a minha espiritualidade. Ou, falando de uma outra forma, né? Eu estou aqui para materializar essa existência que é presente, essa centelha divina que é presente em mim. E como que eu faço para materializar essa centelha divina, para materializar essa existência? É colocando propósito em cada ação que eu faço, colocando sentido em cada ato que eu tenho. Porque eu não estou aqui simplesmente para trabalhar, viajar, pagar conta, criar filho, casar, comprar carro, comprar casa. Mas para que eu faço isso? Cada ação dessa, ela tem por trás um propósito evolutivo de aprendizado da sua existência, da sua alma. Então, por isso estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluir esse eu que habita em cada um de nós. Cada um faz essa evolução de acordo com as escolhas que faz para a sua vida. E as dificuldades que nós encontramos para fazer essa superação e para colocar, né, implantar isto aqui, são os aprendizados que nós precisamos fazer enquanto estamos aqui nessa existência. Então, se vocês quiserem fazer mais perguntas, podem colocar aqui que enquanto eu vou falando, eu vou lendo e aí eu vou respondendo. Então eu gosto muito de falar de fluidez amorosa, né? Que o medo do novo impede as pessoas evoluir. O medo, ele impede as pessoas de evoluírem porque o medo, ele é o anteparo, né, da dor. Então, porque
O medo instintivo, que é aquele que protege a sua vida, que salva você de situações perigosas, ele é um medo real, é um medo do qual você sabe o motivo por qual você está com medo. E aí você lida com ele claramente porque você sabe o motivo. Mas esse medo do qual você fala que impede você de evoluir é um medo existencial, é aquele medo do qual você cria ilusões a respeito de um comportamento, de uma situação, e aí você se protege da dor que é tomar contato com aquela evolução. Porque o novo que você diz, né, ele vai trazer e vai pedir de você comportamentos novos, pensamentos novos e sentimentos novos. E muitas vezes nós estamos distantes desses nossos sentimentos, nós não conhecemos, né, muitos nossos sentimentos, e aí esse medo do novo que nós falamos é exatamente o medo de conhecer esses sentimentos do qual é desconhecido para nós. Então, quando a gente ouviu aquela frase, né, que tudo está dentro de você, então é exatamente isso, porque o sentimento que é aquilo genuíno seu, que ninguém pode fazer, ninguém pode sentir por você, somente você pode conhecer qual é. Então é a chave, né, para que você saia desse medo e para que você ultrapasse a dor do desconhecido, né? Porque esse medo, eu falo sempre que é o anteparo da dor. Então, você pode ver, o que você está sentindo? Medo? E aí você vai investigar o que tem por trás do medo. Às vezes tem raiva e eu não quero tomar contato com ela. Às vezes tem vingança, não quero tomar contato com ela. Às vezes tem um amor interrompido e aí eu não quero reconhecer que eu sinto falta desse sentimento, né? Então, o medo é exatamente isso, né? O anteparo à dor de sentir aquilo que está vivo, né, em mim. Tem mais pergunta aqui? Tem mais perguntas? Não. Então, voltando aqui, né? Essa é a minha primeira live solo e eu fiz um roteirinho aqui para me ajudar, né, a conduzir a live sozinha. Então, como que agora falando, né, dessa fluidez amorosa, como é que eu posso fazer para que essa fluidez amorosa aconteça na minha vida? Então, essa fluidez amorosa, ela vai acontecer quando eu honrar, né, toda essa existência que habita em mim e que veio muito antes de mim, sendo passada por gerações e gerações até chegar em mim. Então, quando eu honro isso, quando eu reverencio essa existência que é maior do que todos nós, eu começo a entrar nessa fluidez da vida. Um outro aspecto importante é quando eu incluo na minha vida tudo aquilo que aconteceu na minha família, na minha existência. Porque para eu estar aqui, muitos das minhas gerações vieram antes. Então, tudo o que aconteceu na minha família faz parte de mim. Tudo o que aconteceu na minha vida de agora faz parte de mim. E quando eu incluo tudo, não nego nada, então não nego nenhuma situação de desconforto,
nenhuma situação que eventualmente eu possa me envergonhar dela. Cada vez que eu vou integrando, cada vez que eu vou incluindo, cada vez que eu vou me apropriando do que é a minha vida e honrando todos os acontecimentos, isso vai me colocando cada vez mais e me dando força para levar para a vida esse sinal vital, essa centelha divina que habita em mim. Porque quando a gente fala de vida, eu posso dizer que vida é uma sequência de acontecimentos que acontece aqui nessa matéria, mas a vida ela é também uma composição dessa carne, desse físico, com essa centelha divina. É essa centelha divina que anima esse corpo físico. Então, é muito importante, né, que eu sempre esteja atenta a trazer para esta vida, né, física essa existência. E a outra a intenção e atenção para que eu possa estar nessa fluidez da vida é o equilíbrio entre a matéria e a espiritualidade, entre o dar e o receber, entre o ser e o estar, é levar a vida com o equilíbrio, é estar alimentando, né, o meu corpo físico, assim como o meu corpo espiritual. E com esses 3 comportamentos, né, como filosofia de vida, eu integro a essa vida e a essa existência. Então, isto de integração à vida, que fecha o ciclo, né, eu me trago aqui, né, como exemplo vivo de como integrar-se à vida, né? Então, essa série de lives, elas têm exatamente para mim a representatividade dessa integração à vida, porque quando elas foram criadas, elas tiveram um propósito, né? Então foi uma escolha minha. Então, estar aqui fazendo uma live, falando com as pessoas, isto é uma superação, né? Então isso é uma transformação grande para mim. Então foi uma escolha, né, que tinha um propósito de levar esses temas que fazem tanto impacto, né, que causam tanto impacto na vida das pessoas, assim como causou na minha. Então, eu termino, né, essa live de hoje e essa série de lives com essa sensação, né, de integração à vida e com um sentimento de gratidão, de serenidade e de felicidade muito grande por ter superado todos os desafios e ter escolhido, né, fazer uma transformação e uma evolução tão grande na minha vida. E agora, sim, estar realmente a serviço da vida e da existência de uma maneira muito efetiva e cada vez mais presente, né, virtualmente e presencialmente. Então, para vocês que ficaram aqui, que me acompanharam durante todas essas lives, o meu muito obrigado. E numa próxima live a gente vai falar mais sobre vida, né, porque é um tema muito amplo e entender o que é vida nesse conceito, né, de integrar a matéria com a espiritualidade faz parte desse meu novo trabalho de vida.
Então, espero vocês aqui na próxima live e nos meus próximos encontros. Até mais. Boa noite.